Persona em Foco é um registro da vida e da obra de grandes personalidades da nossa cultura. A nossa convidada de hoje é uma dessas personalidades, Marica Gidali. Há mais de 45 anos, ela mantém a sua companhia de balé, a Estágio. Para entrevistar a Marica, convidamos a Cássia Navas. Ela é especialista em gestão e políticas culturais e pesquisadora de artes cênicas. Eu, jovem, estudei no Lago São Francisco, a gente assistia muita coisa no Teatro Municipal e eu era plateia do estágio. A partir de 81, eu passo a acompanhar a carreira da Marica anualmente, a cada estreia, e a ter um contato com ela como pesquisadora. Eu trabalhei muito intensamente com o estágio num projeto que chamou Rede Estágio. E foi nesse momento que se estreitou muito a minha relação com a Marica e com o Balé Estágio. Junto com a Cássia, teremos a jornalista, romancista e dramaturga Regina Helena de Paiva Ramos. Eu ia tudo, né, da Marica. Não lembro. Eu sei que a gente se conhece há tanto tempo que não dá nem para lembrar de quando é que... Acho que uns 40 anos. Meu Deus. Tudo comigo é de 40, 30. Vocês todos faziam parte da turminha do Adhemar, né? É. Patota do Adhemar. Marica Gidali. Então, Marica, vamos falar de um assunto delicado, mas que é fundamental na sua história. Como é que foi sua vida em Budapeste, sua infância durante a guerra? A gente vai lá para trás. Vai lá para trás. Complicado. Complicado, porque não tive infância, né? Nasci em 37 e a guerra estava instalando, estava acontecendo, começando a acontecer. E eu tinha uma vida até uns 4 anos de idade, uma vida mais relativamente calma. Depois que eu comecei a estudar, aí já começou um negócio de sirenes e bombardeios, e a gente estava na escola, e os pais vinham correndo para pegar os filhos, para levar para casa, para entrar direto no esconderijo lá. O que eu me lembro, aquelas estrelas que a gente tinha que costurar em todas as roupas, até na combinaçãozinha tinha estrela amarela, para saber que a gente era judeu e se fosse na rua, andar na rua, deveria descer da calçada para dar lugar para os outros que não tinham estrela passar. Então são lembranças assim complicadas, né? E aí depois um outro momento que me lembro que todos nós, minha mãe, meu pai foi levado embora, ele foi para a fronte, como todos os judeus foram para a frente na guerra, mandaram eles na frente. E ficamos eu, minha mãe, minha irmã e 2 primos e minha tia em casa. Num outro momento, minha mãe, essa mesma turminha, a família toda, foi levada para um campo de futebol, onde estavam outros judeus já, aglomerados lá. Aí a gente tinha que ir com as 2 mãos para cima, imagina a criança com 2 mãos para cima, quilômetros, foi uma loucura. Chegamos lá, ficamos uma noite inteira nesse local, e daí era para ir para campo de concentração, ou então para a câmara de gás, essas coisas, né, que eles faziam. Por alguma razão, que eu não sei qual, ninguém sabe, eles desistiram disso e mandaram a gente para casa. Voltamos para casa. Num terceiro momento, que também me lembro, estávamos em casa, bateram na porta 2 soldados
vieram levar minha mãe e a minha tia. E a minha mãe falou, mas como eu vou deixar meus filhos aqui? Não posso deixar. Não, não, é melhor. Isso foi um ato de bondade do soldado. Não leve os filhos, senão você não vai conseguir se livrar dessa história toda. E aí você foi para um orfanato? Nesse momento, porque aí levaram minha mãe, e os 4 meninos, crianças, eu tinha o quê? Entre 6 e 10 anos nós tínhamos os 4. E na mesma rua que a gente morava tinha um orfanato e a gente bateu na porta do orfanato e nos acolheram lá. E ficamos lá. Sozinhos? Vocês foram sozinhos? Sozinhos. Não tinha ninguém. Fomos sozinhos. Aí nos acolheram lá e ficamos um bom tempo nesse orfanato. Aí começaram a chegar mãe de uma, mãe de outra, estavam conseguindo fugir da caminhada essa que levaria para a câmara de gás ou para a concentração, sei lá. E a gente sempre perguntava, você não conhece minha mãe? A minha mãe é assim, assim, assim. Bom, uma delas conhecia a minha mãe. Estava bem doentinha, eu não conseguia falar. E a minha irmã conseguia falar e explicou o caso da minha mãe, aí passou 1 semana, 2, a minha mãe veio nos ver. Aí eles nos pegaram e levaram para o gueto. E a minha mãe estava trabalhando, estava tomando conta de velhinhos num prédio. Aí ela nos levou para esse lugar, nos limpou, tomou conta, daí nos levou para um outro lugar onde só tinham crianças. Aí passamos o resto da guerra lá, minha mãe nesse lugar e nós no outro lugar. E, gozado, eu estou conseguindo falar sem chorar disso, né? Antigamente chorava. E acabou a guerra de uma forma muito gozada, porque os russos começaram a entrar por baixo de Budapeste, que é toda ela ligada por baixo dos prédios, né? E vinham jogando chocolates e essas coisas todas. Foi uma festa. Aí minha mãe nos pegou, nos levou para casa. E aí foi. Existe uma corrente, você sabe disso, que nega que o genocídio de judeus tenha acontecido na Segunda Guerra Mundial ou que tenha acontecido nas proporções historicamente reconhecidas, né? Embora isso possa ser um pouco pesaroso para você, eu peço licença para mostrar um pequeno vídeo que a gente preparou sobre o Holocausto, especialmente na sua terra, na Hungria. Acho que é importante para nós todos, para a gente, naquela esperança frágil de que isso nunca mais aconteça. É você ali, Márica. Que bom que você escapou. Lá em Budapeste, você fez escola de dança já, né, Márica? Na verdade, eu fui prestar audição para a Ópera de Budapeste e passei, só que a minha mãe veio embora, então não passei, não ficamos. Mas o que eu fazia, eu via aqueles filmes que tinha umas coisas que eu gostava e eu copiava aquilo lá. No cinema? No cinema, é. Quer dizer, você passou para a escola de dança de Budapeste? Eu passei, tinha passado. E aí a família, recomposta depois dos acontecimentos, você passou para a escola e eles resolveram vir para a América. E por que foi o Brasil? Como é que foi a escolha de vir para o Brasil? É que foi assim, eu passei, teria começado a estudar lá. Agora, eu tinha uma tia aqui, que morava aqui, que veio antes da guerra para cá. Tia Madalena e tio Francisco. E aí, para minha mãe, era um referencial
porque ela estava com muito medo de continuar na Hungria. Mas eles gozaram, porque depois da guerra eles se refizeram. O papai era alfaiate, mamãe era companheira, e costuravam para grandes magazines de lá, né? Então, tipo MAP, essa coisa. E estavam muito bem. Tanto que nós viemos muito bem para cá quando viemos. E só que, aí que está, na época que nós viemos, acho que foi 47, o judeu não podia entrar aqui. Então, quando nós viemos num navio, quando o navio atracou em Santos, a gente queria desembarcar e não pudemos. Aí a minha tia subiu no navio, deu um jeito lá, não sei qual, não me lembro, era muito criança, e nos levaram até o Uruguai. Ficamos 2 semanas no Uruguai, depois voltamos fugindo. Minha mãe já estava com prática essa coisa de fugir, porque ela foi o tempo inteiro indo para lá e fugindo de volta, indo para campo de concentração, sempre conseguiu fugir. Para ela era uma brincadeira fugir aqui, né? Então, nós entramos ilegalmente no Brasil. Você virou uma estrela no Clube Húngaro em São Paulo. Como é que foi isso aí? É que aqui tinha um professor, tem um clube chamado Clube Húngaro, não me lembro o nome dele, mas esse Clube Húngaro, ele tinha um movimento amador de teatro, né? Então, quando eu cheguei, eu sabia fazer acrobacia já, que aprendi sozinha lá em casa, né? No sofá do meu avô. Eu fazia minhas cambalhotas, então eu já sabia fazer acrobacia. Aí esse professor nos pôs numa peça de cara. Cheguei aqui e entrei numa peça. Tinha que falar, cantar, dançar, representar, e eu me sentia o que há de bom, né? Eu achava que eu sabia dançar, cantar, fazia tudo. E aí eu tomei gosto pelo palco. Achei o palco um negócio fantástico, né? Aí tinha um outro professor húngaro também, que era professor de acrobacia. E ele tinha uma senhora com a qual ela andou o mundo inteiro, que naquela época era muito costume de ter esses números de boate, eles dançavam em boate. Então ele dançou em todos os lugares. Me viu, me pôs como partner dele. Aí eu comecei a dançar com ele. Aí nunca mais parei, né? E Marica, você, com 16 anos, você entrou para o Balé do Quarto Centenário? Eu entrei em 53. Você tinha 16 anos? Mas todos nós tínhamos isso. Passei em último lugar, eu não passei como estagiária, não. Eu passei como aspirante. Foi uma escola fantástica, que não era escola de balé clássico, mas o repertório era moderno e era contemporâneo e era super teatral. Lá, quando ele montou o Irapuru, e a gente tinha que fazer muita expressão, e eu me achei como atriz. Aí realmente foi muito bom. Então, lá foi uma bela de uma oficina, e muita disciplina, e muita aula, e muito ensaio. No Balé do Quarto Centenário participaram músicos como Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Francisco Mignoni, Souza Lima. Para o pessoal saber, os figurinos dos cenários eram feitos por Portinari, Burle Marx, Lazar Segal, Di Cavalcanti, Darcy Penteado. Que time, hein? Nós temos vários depoimentos para te mostrar. O primeiro deles é de uma bailarina que esteve com você no Balé do Quarto Centenário. Quem será? Oi, Marica. Estou aqui para falar da nossa amizade que começou no Balé do Quarto Centenário. Nós entramos na companhia, você como aspirante e eu como estagiária. Você sempre me disse que o Milos havia se contratado porque anteriormente você havia estudado acrobacia e tinha um papel específico no Balé Petrushka, numa cena de rua, que seriam de 2 acróbatas. E uma foi você. Mas eu não acredito que foi só por isso. Eu acho que o Milos, na ocasião, inteligentemente, percebeu a grande personalidade que você já apresentava, apesar da pouca idade. Eu lembro que eu tinha 14 anos e você um pouquinho mais, 15 anos, então muito jovens. E nessa companhia, eu me apeguei muito a você e vice-versa, e trabalhamos com loucura, particularmente,
que foi a nossa salvação no mundo da dança. Os nossos caminhos, de repente, depois, enveredaram para outras direções. Mas o amor que eu tenho por você, jamais. Eu acho que essa era a patota quarto centenário, né? Era ela, a Neide, a Di, a Yara, uns 4, 5 pessoas que se amarraram muito, né? E se respeitam muito, porque cada um faz um trabalho lindo hoje em dia e vem toda aquela carga do balé do quarto centenário, porque daí do centenário nós fomos para o Rio de Janeiro juntos também. Esse assunto fica para daqui a pouquinho, que nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Pronto, estamos de volta. O Persona em Foco de hoje tem Cássia Navas e Regina Helena de Paiva Ramos conversando com Marica Gidali. Marica, quando terminou o balé do quarto centenário, você foi parar no balé do Rio de Janeiro. Como é que foi isso aí? Você sabe que enquanto eu estava no centenário, eu não imaginava a minha vida sem o balé do quarto centenário, porque era uma coisa tão forte, era uma coisa tão visceral. Imagina um lugar que você ama, que você chega de manhã e sai à noite, e tudo acontece lá. Foi muito bom. Esses nomes todos, era creme de la creme da situação, né? Era muito bom, muito bom. Fizemos 16 balés, é bastante. Tem 2 anos. Mas acontece que o Milos foi embora. E eu senti que aquilo não estava mais como eu queria, assim, na minha cabeça. Aí o Leone de Massini chegou no Rio de Janeiro e ele é um grande coreógrafo, tem coreografias fantásticas. E ele precisava de bailarinos. Aí a Tatiana Lescova mandou o telegrama aqui para mim, para a Neide e para a Yara. Se a gente não queria ir para lá. Falei, vamos. E fui embora. Fechei os olhos, deixei tudo para trás e fui para o Rio de Janeiro. Fiquei 1 ano e meio no Rio de Janeiro, fazendo balés classicíssimos, Lago do Cisne, Gisele, etc, etc. E, ao mesmo tempo, as coreografias de Massini, que eram muito bons, Guetê, Parisiense, bom, enfim. Lá no Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, você conheceu uma pessoa muito especial, que faz parte da sua vida até hoje. Você sabe quem é, né? Oi, Marica. Olha, vou lembrar mais uma vez como a gente se conheceu. No Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1956. Eu cheguei, a nossa antipatia foi mútua, você não gostou de mim, eu não gostei de você, e o nosso amor só veio ser realizado 10 anos mais tarde, em Curitiba, no Teatro Guaíra, quando eu fui dar um curso de balé clássico e você estava dando um curso de expressão corporal. E aí você vinha de um lado da rua e eu vinha do outro. Aí a gente diz, não, Marica, Décio. E aí foi como desenho animado, né? Fez bem. Então a gente, a partir disso aí, nós estamos quase meio século juntos, né? 46 anos juntos. Então é uma vida, né, que frutificou coisas maravilhosas entre nós dois. E eu sempre acho também, como o povo diz, que são 2 corpos e uma cabeça. O Décio é uma companhia, né? Companhia de 46 anos, tudo que nós fizemos e tudo que nós fazemos, os filhos que nós criamos e, bom, enfim, temos toda uma vida compactuando tudo. Hoje em dia é uma grande amizade, imagina, 46 anos é uma vida grande, né? A gente se respeita, a gente se acha fantástico. Marica, a gente aqui, naquela época, era chamado de subdesenvolvido. Aliás, não sei se ainda a gente não é. Mas você resolveu testar a qualidade do seu trabalho e foi para a Europa num festival. O resultado qual foi? Eu fui para... Festival de Colônia, na Alemanha, então, isso né? foi em Colônia. Não, eu estava aqui, né? Antes de muitas coisas. Eu achava que tinha que sair para ver como é que eu estava. Aí fui para Colônia
e fui muito bem no festival. Teria sido contratada lá para teatro de Bonn, eu acho. Até o Décio estava até nessa companhia, quase que a gente se encontra lá. Mas aí, quando você sai, naquele momento, no meu momento, quando eu saí e olhei o Brasil, tantas bailarinas maravilhosas, tanta coisa para ser feita, eu falei, não, aqui eu vou ser mais uma pecinha numa engrenagem e lá eu tenho trabalho para fazer. Aí eu vim para o Brasil. Eu vim por escolha própria, não foi minha mãe que me trouxe. Eu vim porque quis. E aí, eu aí achei que eu tinha muito trabalho. Mas você colheu glórias lá. Você glórias. foi uma das 3 selecionadas entre 650 profissionais. Tudo isso. Quer dizer, isso foi muito bacana. Foi. Foi, mas para mim não tinha Apesar valor. disso, você quis voltar. Juro para você, logicamente que foi um desafio e foi muito bom. Eu dancei no final lá do festival. Aquilo tudo foi para meu ego, autoestima, vamos dizer, foi muito bom. Mas eu não significou mais tanto quanto eu imaginava. Eu estava olhando um outro olhar, eu estava tendo um outro olhar, eu estava tendo uma outra descoberta, e nesse momento que eu assumi aquilo que eu comecei a fazer. Você já era brasileira nessa época. Brasileiríssimas. E quando você volta, Márica, você dança na TV. É um período que você começa a dançar na TV. E aí uma pergunta, naquela época foi bom fazer TV? A dança, a TV é boa para dança e seria boa para dança nesse momento? Não, foi fantástica, não foi bom. Imagina, eu dancei com Marlene Dietrich. Quem é que dançou com Marlene Dietrich aqui? Eu fiz cada coisa fantástica. O que mais que eu queria? Dançando atrás de cantores e conhecendo essa gente importante. Foi muito bom. Mais um depoimento, Márica. Agora é de uma profissional que esteve com você nesses programas de televisão. Vamos ver o que ela lhe diz, né? Oi, Márica. Faz tempo que eu não vejo você, mas eu sempre lembro do nosso trabalho juntas, do quarto centenário, quando nós viajávamos, nós ficávamos no mesmo quarto no hotel, e foi uma época muito boa. Eu tenho muito respeito e admiração por você, pela sua força, pela sua tenacidade de ir em frente e não desanimar, porque tinha muitas vezes que eu sei que você estava perto de desanimar, mas não, você não deixava a coisa passar. E lembra também os espetáculos que a gente fazia com Abelardo Figueiredo na televisão Tupi, Ismael Guiser, que nos coreografava às vezes. E era uma loucura, porque as roupas que a gente tinha que usar não eram especificamente feitas para a gente, então sobrava por tudo que é lado, caía no palco. Era uma coisa difícil também, mas nós tínhamos que fazer, porque a gente tinha que ganhar dinheiro, né? Meus parabéns, Márica, você realmente, para mim, você é uma pessoa muito importante. E eu respeito demais você, seu trabalho, tudo que te envolve dentro da dança e fora da dança. Éramos super amigas, porque ela tinha um carrinho e ela já era casada e tinha filho no centenário. Então a diferença era bastante grande, era uma pessoa madura e aprendi muita coisa com ela. Ela me pegava na Consolação para me levar na Florencio de Abreu de carro. Então, esse trajeto a gente conversava muito e era uma pessoa que acabou sendo o que é, né? Mas, meu Deus, meus respeitos. Muito bonito. Márica, em matéria de escola, você teve uma escola na Avenida São João, pequenininha. Depois você abriu a escola na Rua Sarandi, onde você ficou muito tempo. E começavam os anos de chumbo. E a sua escola na Rua Sarandi virou um ponto de encontro de artistas.
Quem é que batia ponto lá? Nossa, vamos ver se eu me lembro, mas estava a Ruth Escobar, estava a Dina, a Sfati, e a gente discutia as atrocidades todas que estavam acontecendo. Tinha muita gente de faculdade, de repente professores que sumiam, e tudo aquilo era discutido lá. Foi um lugar muito forte, muito forte. Esse momento dos anos de chumbo, tal, onde as pessoas se reuniam lá na sua escola, tal, e contavam essas atrocidades, como você disse, isso te relembrava alguma coisa da situação que você viveu na Hungria? Por muito tempo eu cimentei a minha infância, pá. E eu não guardei rancor de ninguém, não tinha mágoa de ninguém, não fiquei me consumindo com toda aquela atrocidade, senão não dava para eu sobreviver. Então eu cimentei isso aí, e cada vez que se falava alguma coisa eu bloqueava. Só bem mais tarde que eu consegui resolver. Eu não não relacionava, não. Nós temos aqui um depoimento de uma atriz e diretora de teatro, de televisão, que frequentou essas reuniões, esses encontros na Rua Sarandi. Vamos ver o que ela lhe diz. Oi, Márica, querida Márica, minha mestra, como vai? Muita saudade de você. É um enorme prazer estar dando um depoimento para essa querida Márica, que foi responsável pela minha preparação corporal no início da minha carreira e cujos ensinamentos permanecem comigo até hoje, porque com você, Márica, eu aprendi a conhecer o meu corpo, a valorizar o meu corpo e a cuidar do meu corpo até hoje. Eu quero te dizer que aquele exercício que nós fazíamos no final das aulas, de percorrer a sala tentando alcançar o teto e no final desabar, relaxar e respirar, eu faço até hoje. É verdade. Márica, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje em dia, os atores procuram o seu estúdio, estágio, os seus ensinamentos e os ensinamentos de seus colaboradores, mais para aprender a dançar e participar de musicais, ou procuram também para aprender expressão corporal e aprimorar a sua arte de interpretar, expressando melhor suas emoções? Fica aqui a pergunta. Um grande beijo para você. Eu nunca dividi as coisas. Eu preparo uma pessoa para dançar. E a dança serve para quê? Então, para cada um, ela tem uma forma de agir. Então, quem vai para musical, vai para musical, porque é muito bom. Aliás, eu gosto muito. Eu gosto muito de musical. Mas quem vai para teatro, aprende honestidade, aprende disciplina, aprende toda uma coisa que a dança ensina, né? Então, eu nunca dividi muito como é que eu vou preparar uma pessoa. Preparo para a sua vida, procuro tirar a potencialidade que a pessoa tem e procuro fazer ele entender que a casinha dele, que é o corpício, tem que ser muito respeitado e tem que ser muito elaborado. Está na hora de mais um intervalo, é bem curto. A gente volta já com o Persona em Foco de hoje. Terceiro bloco do Persona em Foco de hoje, nós temos a Cássia Navas e a Regina Helena de Paiva Ramos conversando com Márica Gidali. A gente podia começar a falar agora da sua experiência teatral, uma experiência muito importante que você teve com um dos fundamentais diretores de teatro aqui da cena brasileira, do Adhemar Guerra. Quando é que foi que ele entrou na sua vida? Foi através do Cláudio Petralha. Cláudio Petralha, que conheci numa outra época através do Diogo Pacheco. Aquelas coisas que vão costurando assim. E o Cláudio Petralha veio lá na Rua Sarandi, que sabia que atores estavam fazendo aula comigo. Ele veio lá na Rua Sarandi perguntar se eu não poderia fazer a coreografia de Oh, que delícia de guerra. Eu falei, não. Nunca fiz coreografia para teatro, não tenho condição para fazer isso, não sei. Não, você pode fazer? Não sei. Eu posso preparar os atores, preparo todos, mas coreografia não. Só que
algo lá dentro da minha pessoa disse que você vai poder fazer esse negócio. E aí comecei a me envolver mais com os atores e comecei a descobrir um certo mundo que eu não conhecia. E, de repente, eu estava no Teatro Sérgio Cardoso, naquela sala de ensaio, onde estava o Adhemar Guerra, e o Cláudio me leva e me apresenta para o Adhemar como coreógrafa. Adhemar não me matou porque só Deus sabe por quê. Aquelas coisas que acontecem, ele não queria saber de mim de jeito nenhum. Mas eu não sei o que aconteceu, eu percebi que eu poderia mexer naquilo tudo, porque eu tinha uma carga muito grande de tchá-tchá-tchá, né, que a gente chama de tchá-tchá-tchá. Então eu fiz muita revista, muito boate, eu fiz muitas coisas fora da minha coisa erudita. E eu achei que eu poderia fazer alguma coisa aí. E tinha uma das músicas, talvez seja Pula com Cuidado, pula, pula com cuidado, qualquer coisa assim. Eu achei, isso aqui tem cara de pula-cela. Aí eu fui lá e falei, deixa eu fazer essa coisa. Aí fiz uma coreografia de pula-cela, dança para cá, dança para lá, e o Adhemar achou que estava interessante aquilo lá. Acho que ele pensou que eu ia fazer quinta posição, segunda, primeira. Aí eu comecei a trabalhar com ele e foi uma coisa muito... Deu uma simbiose, que se chama isso, né, entre nós dois. Ele fazia a direção e eu sentava do lado dele, assim, de ouvido bem aberto e vendo tudo que ele estava falando. Bom, enfim, de repente começamos a discutir as peças, os momentos. E aí eu fui coreografando e eu coreografei o Que Delícia de Guerra inteira, que foi a minha primeira coreografia para teatro. Antes eu tinha feito alguma coisa com Milton Nascimento, bem atrás, uma peça infantil, mas era balé. Aqui não, aqui era realmente coreografia para ator. Conta como é que foi Hair. Olha, o Hair foi muito gozado, porque na hora que me escolheram para fazer coreografia, eu virei famosa. E eu já tinha um trabalho bom de bailarino e eu já tinha uma carreira montada. Mas aí, quando foi Hair, eu comecei a receber parabéns, porque eu ia fazer a coreografia. Eu não tinha nem feito nada ainda. Foi assim, te juro. Aí eu fui com a Altair Lima para Estados Unidos, assistimos o Hair, conhecemos os autores, achei maravilha, mas eu achei que não tinha nada a ver com aquilo que a gente deveria fazer no Brasil, porque nós não tínhamos nem aqueles cantores, nem aqueles bailarinos, nós tínhamos aqueles elementos. E aí, quando eu voltei para cá, eu conversei muito com a Adhemar e eu resolvi fazer um trabalho de massa, sabe? Massa. Nunca ninguém sozinha, sempre jogando com coreografia, todo mundo dançando. E, olha, foi tão feliz essa coisa do Hair, que sem nenhuma pretensão, porque eu não tenho nada a ver com... não é por aí, mas foi muito bom. Muito bom. Para quem assistiu lá e quem assistiu aqui, muitos preferiram o daqui, porque todos dançaram, todos fizeram tudo, então eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho. Vamos ver algumas imagens desse espetáculo, que foi um enorme sucesso. Ai, que bom. Quando a lua ocupe o seu lugar e marca Júpiter chegar, a paz vai conduzir o céu. Por fim, a idade de Aquários, tempo de Aquários. Músicas fantásticas, né? Agora, essa coisa mexeu tanto com a cabeça dos atores que virou uma bagunça total.
para segurar aquilo não foi fácil, porque todos acharam que tinha que experimentar a tal do LSD, ou sei lá o que eles estavam fumando lá, e me dizer, não, você tem que fumar, porque você tem que ver como que é, você tem que ter essa experiência. Eu falei, não, nem cigarro eu fumo, imagina se eu vou entrar nessa. Aí depois segui vários, ficou anos, né? Numa certa hora eu falei, chega, agora não aguento mais, tchau, bye, bye. Depois desses 2 espetáculos, Márica, você fez uma montagem que é histórica também, dirigida pelo Adhemar, mas é diferente dessas 2, né? Que foi o Marraçá. Como é que foi esse processo e como que ele marcou a sua carreira de bailarina-atriz ou de atriz-bailarina? Não, foi muito forte, né? A preparação para Maharashtra foi muito forte, porque era todo mundo num hospício. Mas o Adhemar teve que formatar vários louquinhos. Então, ele usou Stanislavski, exercícios, e ele juntou vários exercícios, e cada louco tinha 3 ou 4 exercícios conjuminados, né, assim, e aí... Mas esse processo de trabalho me ajudou muito na dança depois, porque foi muito forte. Tanto que a minha carreira, eu era professora de balé clássico, assim, muito detalhista. E depois eu passei a ser expressão corporal. Comecei a dar expressão corporal, porque eu aprendi aquilo muito e aquilo servia muito para a dança também. Um desses louquinhos que você mencionou aí, mandou uma mensagem para você pela internet. Vamos ver quem é. Marika Gidari, mas que prazer enorme de falar com você. Você não sabe, você sabe o quanto eu gosto de você. O quanto tempo a gente se conhece, Marika. Acho que por mais ou menos uns 50 anos, talvez. Não sei. Mas tudo que eu me lembro de você é com enorme carinho. Porque você faz parte da minha vida. Você acreditou em mim desde o começo da minha carreira. Você, lá desde os testes de Marasade, quando a gente começou a trabalhar junto, que eu tive que aprender a dançar, que eu fui na sua escola, na Rua Sarandi, fiz curso de balé com você. Sempre você do meu lado, sempre você me estimulando. Devo muito a você, porque você sempre confiou em mim. Engraçado, isso é como a gente precisa de amigos e como a gente precisa de gente que estimule a carreira da gente. Você foi muito importante para mim. Eu tenho um grande reconhecimento por isso. Fizemos ótimos trabalhos juntos. Eu lembro que você fez a coreografia de uma peça que eu dirigi no Sesc. Não se preocupe, Doris, tudo vai acabar bem. Eu ganhei o prêmio de melhor espetáculo, melhor direção. Você ganhou a melhor coreografia também, foi muito bom, né? Quando a gente começa uma caminhada junto, é muito legal, né? Muito legal. Ele me respeita muito e eu respeito demais ele, sempre, a vida inteira. E o Adhemar tinha um pouco de razão, porque o Adhemar dizia, você não é ator, você é um bom diretor. Quer dizer, o Adhemar não errava na análise dele, mas naquele momento ele precisava ele queria ser ator, ele era ator, e eu acreditava nele. Fizemos Nestlé junto, eu pus ele para cozinhar, dançar, e hoje em dia, olha, faz parte da Patota Adhemar, né? A gente tem uma patota chamada Patota Adhemar. O Silvio faz parte disso aí. É um grande amigo, você pode contar com ele de noite, de manhã, em qualquer momento. Mas ele também pode contar comigo. Marika, com o Adhemar Guerra você fez mais de 10 espetáculos. Mas você trabalhou também com o Flávio Rangel, em Capital Federal. Foi. Qual é a diferença entre o Flávio e o Adhemar como diretores? O método deles? Como é que você tem para falar disso? Eu sei lá, o Adhemar, ele ia de dentro para fora, né? O trabalho dele era muito o ser humano, o ator como ser humano, como representação. Ele ia profundamente no análise do ator. O Flávio era muito pela estética das coisas e pela dinâmica das coisas. É muito bom também, foi muito bom trabalhar com ele. Trabalhei com a Cleide lá, né? A Cleide Ácones. E é totalmente diferente.
Totalmente dele, me deixava totalmente livre. Eu não era aquele mesmo relacionamento que eu tinha com o Adhemar, né? Mas eu respeitei muito o trabalho dele, porque ele fez um trabalho, vamos dizer, de fora para dentro, e o Adhemar de dentro para fora, qualquer coisa assim, mas é diferente, é bem diferente, muito diferente. Outro depoimento enviado pela internet agora é de uma atriz dessa peça, Capital Federal. Márica, eu sou sua fã de carteirinha. Por tudo que você fez pelo nosso balé, por tudo que eu aprendi com você, a sua companhia maravilhosa. Eu sou sua fã e tenho o maior orgulho de ter aprendido com você na Capital Federal. Foi uma experiência inenarrável. Muito, muito, muito obrigada por tudo, querida. Você é uma estrela absoluta. Um beijo. Nossa. Muito, né? Bom, primeiro eu quero agradecer esses momentos que vocês estão me dando aqui, porque eu nunca imaginaria da Sueli se pôr aí para falar de mim. Eu vejo ela fazendo coisas fantásticas, né, na televisão hoje, e vejo outros também que trabalharam comigo, cada um melhor que o outro. Eu digo, pô, eles já trabalharam comigo, é legal, né, e me sinto bem. Mas eu nunca imaginei que fosse tão profundo assim, né, aquilo que a gente marca nas pessoas. Então está me fazendo muito bem, muito obrigada. Você merece. Temos mais um intervalo agora, é o último do programa e o Persona em Foco volta já. Quarto e último bloco do Persona em Foco de hoje, nós temos a Regina Helena de Paiva Ramos e a Cássia Navas conversando com a Márica Gidali. E eu gostaria de abrir esse bloco mostrando trechos de um programa que você fez aqui na TV Cultura, Márica, junto com o Décio Otero. Vamos ver? Aqui nasceu o Balé Estágio, né? Foi o prenúncio do Balé Estágio aqui. Teve uma outra etapa muito interessante do estágio também. A Barca dos Sonhos. Vocês foram convidados pelo Pascoal Carlos Magno. Durou muito tempo isso? Como é que foi? Então, foram 15 dias no Rio São Francisco, que é um rio que eu adoro até hoje, tenho um respeito. A gente anda viajando de ônibus, quando passa, pode ser 1 ou 2 horas da manhã, e eu levanto e cumprimento, tiro o meu chapéu, porque marcou a minha vida muito, né? Em cima da barca, durante 15 dias, a barca parando em chiques da vida e a gente dançando. E eu descia da barca e eu conhecia o público. Mas tem um momento especial onde você foi chamada de Mãe Márica, no Alto Xingu. Você podia falar um pouco dessa experiência da Mãe Márica? Tânia Quaresma estava fazendo um filme dela e queria mostrar o encontro do civilizado e do primitivo.
e queria fazer isso na Estação da Luz, mas a gente já estava muito além disso. Estação da Luz você não tem primitivo e civilizado. E aí falei, vamos para o Xingu. A gente estava trabalhando com o Quarupi, vamos para o Xingu. E era uma época meio complicada, né? Para arranjar um avião para levar a gente, foi muito difícil de conseguir fazer isso aí. Aí conseguimos. Até aquele momento, sempre a gente chegava assim, estamos trazendo cultura para você. Então a gente sempre era superior trazendo cultura para alguém. Mas aí, quando o avião começou e eu olhei para baixo e vi aquela coisa, eu comecei a ganhar, porque era uma coisa maravilhosa. De repente, a gente desce naquele buraquinho e era o Posto de Leonardo. Descemos lá e os índios, assim, pegando a pele da gente e acarinhando. E a gente ganhando aquela natureza, aquela coisa fantástica. Saímos de lá com mais uma experiência. Nunca mais nós subimos num palco superior ou qualquer coisa. Passamos a dialogar com as pessoas e não somos nem mais e nem menos, somos iguais. Márica, o seu último espetáculo, Anjos da Praça, foi em 2002. É? Essa despedida da dança, foi difícil? Não. Eu continuo dançando, né, Regina? De outra forma, mas eu estou dançando. Não foi difícil, não. Mas quando parei, já estava muito na hora de parar. E eu até agradeço a Deus que deu essa coisa toda, porque parei numa hora bem certinha. Eu dancei até 60 anos, né? Bem dançado, dancei muito. O último depoimento que nós temos para lhe mostrar é de um artista que começou sua carreira profissional com você. Mais um. Vamos ver quem é. Pois é, não, Márica, quem diria? Aqui sentado esse senhor já de 68 anos. Eu me recordo que entre 64 e 65, já sobre o domínio da ditadura, eu decidi ser bailarino. E entro na rua Sarandi, onde te encontro e falo, eu quero ser bailarino. Você olhou e falou, você quer? Tá bom. E me colocou num extremo rigor. Nesse período adolescente, na ditadura, não tinha metas, o corpo era desorganizado, fatalmente já ia para a droga. E esse encontro com você diariamente me levou a uma disciplina e um bem-estar que eu acho que me norteou para o resto da vida. Você era, além de ser uma grande mestra, você era uma bailarina muito gostosa. Você era bonita demais dançando. Eu vivi um grande período que é a base da minha formação com a sua batuta. Depois eu desemboquei a fazer trabalhos sociais na Maré, aqui em São Paulo também. E eu acho que vem de um sopro seu, desse desejo de fazer uma dança mais inclusiva, mais social. Então eu tenho um imenso prazer de estar falando num programa que homenageia a minha eterna mestre. Vou começar a acreditar que eu sou importante. Que horror. Bonitinho o Ivaldo. O Ivaldo foi companheiro. Ele está falando dessas coisas, mas ele teve uma época que era super companheiro. E ele começou a se descobrir como guru, e eu me lembro que a gente deitava e ele fazia massagem em cima. Cada um tinha sua massagem, nos tratava. É uma pessoa fantástica. Márica, nós temos algumas pessoas na plateia que querem lhe fazer perguntas. Vamos ver o que eles querem saber. Olá, eu sou Heloísa e eu gostaria de perguntar se, para uma bailarina ser plena em sua carreira, ela precisa ser um pouquinho de atriz. Eu não saberia responder, não, porque cada um é cada um, né? Mas eu acho que cada pessoa acha seu caminho, e achando seu caminho bem plenamente, ele pode fazer um balé clássico, um balé tradicional com um diferencial muito grande, mas ao fundo, a atriz acaba aparecendo.
Eu não acho que seja obrigado. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a importância da arte na educação e também sobre a dança como forma de terapia. Bom, arte e educação, eu acho que andam juntas. E eu acho que tem muito grande a importância da arte na dança. A arte modifica, a arte é importante. A dança é uma terapia. Você pega numa barra, faz uma barra bem feitinha, você está conversando com o seu corpo, você acaba se analisando e é melhor do que um psicanalista. Você resolve o seu problema lá com os seus pliés, né? Para a gente encerrar o programa, nós sempre pedimos para o nosso convidado para que ele deixe um breve recado para as pessoas que querem ingressar no mundo artístico. O que você poderia dizer para quem quer entrar no mundo da dança profissionalmente hoje, Marica? Coitadinho. Não, eu desejo para essa pessoa maior sorte, porque sorte de uma pessoa que consegue viver através da dança. Porque a dança é uma coisa que alimenta, é uma coisa que alimenta seu espírito, é uma coisa que te enaltece, é uma arte que é plena. E então é muita sorte, porque não é a gente que escolhe, é a dança que te escolhe. Então, que você seja escolhido por essa dança, porque você vai ser muito feliz com todos os pedras no meio do caminho. Eu não analiso muito a minha trajetória, eu só analiso ela como plenitude, entendeu? E o resultado, a história dirá, eu acho, normalmente, naturalmente. Eu não sou nada, não é modéstia, eu não me acho nada, eu simplesmente acho uma trabalhadora que tem muita vontade que este país resolve certas coisas e uma das coisas é a dança. Né? Tem tanta outra coisa para resolver, mas uma das coisas que tem que ser resolvido é a dança, parar com esse negócio de ficar competindo, ficar fazendo esses festivais bobocas, e enxergar a dança como arte da dança. Então, eu luto por isso.